Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano e no vídeo dessa terça-feira, depois de 2 dias afastado por conta de uma gripe, a gente vai falar sobre por que o Atlético Paranaense de Lúcio Gonçalves tem tanta dificuldade para criar e como essas dificuldades se assemelham ao que a gente via com o time do Alberto Valentim lá em 2021. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque depois da derrota sofrida por Botafogo no último sábado na Liga Arena, não foram poucas as críticas dos torcedores rubro-negros à falta de criatividade do Atlético Paranaense comandado pelo treinador argentino Lúcio Gonçalves. Mas o que é que impede o Atlético do Lúcio de criar melhores oportunidades, de construir melhor com a posse da bola? O que é que dificulta o Atlético do Lúcio Gonçalves jogar um futebol mais condizente com as expectativas da torcida em relação, lógico, ao volume de jogo, a chegar à frente, a construir boas chances para marcar. E aí, lógico, consequentemente, marcar gols e construir melhores resultados do que os que vêm acontecendo. É somente uma questão de limitação técnica do elenco, como muita gente diz, especialmente considerando enfrentamentos recentes com o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, e com o Flamengo lá no Maracanã, ou existem outros motivos? É justamente sobre isso o vídeo de hoje. E para que a gente possa entender melhor essa situação, alguns conceitos precisam ser entendidos. O que o Atlético não faz para sair bem do campo de defesa. E quando a gente fala de sair bem do campo de defesa, existem muitos treinadores, pensadores do futebol, especialmente ligados à corrente que defende um jogo mais posicional, um jogo de maior controle, que vai afirmar categoricamente, como fez o Cruyff em determinada ocasião, que se você não sai bem do campo de defesa, você não tem a menor chance de jogar bem. E o que impede o Atlético de sair jogando bem? Para você sair jogando bem do campo de defesa, você precisa sair jogando de maneira compacta, você precisa aproximar os seus jogadores uma distância ideal aí de 9, 10, 11 metros do jogador para o seu próximo companheiro, seja lateralmente, seja em relação à vertical, né, um companheiro mais à frente ou até o companheiro mais recuado. E, além disso, o que você precisa é gerar superioridade. O Atlético tem todas as condições de fazer isso quando escolhe atuar com 3 defensores, mais 2 volantes e a presença de 2 laterais. Na verdade, o lateral, né, o Lucas Esquivel pelo lado esquerdo e um ponta-ala pelo lado direito, como é o caso do Coelho. Mas a grande verdade é que com essa quantidade de jogadores que podem ser posicionados para participar da saída de bola, o Atlético poderia sair melhor de lá. E o que é que impede o Atlético de sair melhor de lá, na minha forma de ver? É uma coisa que não é a primeira vez que acontece no Atlético Paranaense e que tem sido determinante. A gente vai falar, lógico, da ausência do Fernandinho daqui a pouco, mas a dupla de volantes, seja ela formada por Gabriel e Eric, por Eric e Christian, ou por Gabriel e Christian, tem sido um dos grandes fatores determinantes para que o Atlético não consiga construir bem com a bola. Eles têm parcela de responsabilidade e a gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Por quê? Porque os zagueiros do Atlético, seja atualmente com o Kaique, o Thiago Heleno e o Matheus Gamarra, não são lá grandes construtores entre si, tá? O Thiago Heleno e o Matheus Gamarra, especialmente, têm uma capacidade muito boa para o lançamento longo, mas nenhum deles é um jogador que vai sair de cabeça erguida, articulando a equipe desde trás, como faz um líbero clássico no futebol italiano, por exemplo, ou no futebol alemão. O que eles têm a oferecer realmente é a capacidade de participar com a posse da bola. Agora, o grande fator determinante aí, me parece ser a participação dos volantes. Porque se com a presença do Fernandinho você tem um jogador realmente capaz de executar tudo, de receber a bola de costas e redirecionar, de fazer o domínio orientado, de procurar o jogo de frente para fazer passes entre linhas ou lançamentos longos, quando você limita a dupla de volantes pela questão física do Fernandinho, que acabou sofrendo uma lesão grave, as presenças do Gabriel e do Eric, por exemplo, você tem dois jogadores que podem não ser incompetentes passando, porque nenhum dos dois é, mas nenhum deles tem essa capacidade de quebra de linha constante como faz o Fernandinho. E isso é fundamental. Se você quer construir bem, você não pode só trabalhar a bola lateralmente, né, pelos corredores externos, porque você acaba se limitando muito a cruzamento, e o Atlético contra o Botafogo, por exemplo, fez 60, 64, não, 35 cruzamentos, tendo dividido a posse de bola com o Botafogo, então um número até bastante alto, um número interessante de cruzamentos aí, em média, seria de 15 a 20, com limite até de 25, se você for um time que passa muito tempo com a bola.
o Atlético realmente tem se valido de cruzamentos como uma forma de tentar superar na base da força bruta a falta de criatividade que ele não encontra pelos corredores centrais. E isso tem uma participação muito determinante dos volantes. Sem esse passe de quebra de linha, seja dos volantes, seja dos zagueiros, fica muito difícil você construir. E nem Eric, nem Christian, aliás, nem Eric, nem Gabriel tem essas características. E o Christian, que poderia fazer isso melhor do que vem fazendo, vem tendo um ano bastante apagado. Agora, essa responsabilidade é exclusivamente deles? Não, não, porque o Atlético é um time que joga muito espaçado, especialmente no espaço entre os volantes e os homens mais à frente, o Bruno Zapelli, o Agustin Canóbio e o Pablo ou o Gonzalo Mastriani, a depender de quem esteja aí no comando do ataque. E isso acontece porque é um time que ele está idealizado pelo Lúcio Gonzalez, com participação direta do Paulo Tuori, para construir a partir de lançamentos longos. Tanto é que, se você for pegar, contra o Botafogo, por exemplo, foram 64 lançamentos longos de um Atlético que precisava construir. E com 64 lançamentos longos numa partida, gente, você não vai jogar bem, você não vai construir bem, você vai ficar muito limitado, você vai ficar muito restrito a uma série de movimentos que são fáceis de ser interceptados pelo sistema defensivo do adversário. E isso é uma escolha consciente, porque se, por exemplo, com o Martin Varini foi demitido para que o Lúcio pudesse assumir com uma presença mais próxima e com uma maior influência do Paulo Autuori, o Atlético jogava num 3-4-3, né, com 2 volantes e 2 meias quando tinha bola, mais 2 pontas e um centroavante, com o Lúcio Gonzalez e o Paulo Autuori, o Atlético vai jogar com um meia só, que é o Bruno Zapelli, vai jogar com 2 atacantes, né, ou seja, um ponta a menos, e vai concentrar realmente o maior número de jogadores possível no seu campo de defesa para evitar sofrer gols. E aí o Atlético vai criar em 2 situações específicas. Ou é roubando a bola no campo de ataque, como aconteceu algumas vezes contra o Botafogo, especialmente com o Canóbio que muita gente não gosta, e também não é o meu atacante dos sonhos, mas que tem algumas valências importantes. Essa capacidade dele de correr, de pressionar, de lutar, de recuperar bolas, acaba sendo fundamental dentro do contexto de um Atlético que não tem tantas opções ofensivas assim. E se o Atlético não cria recuperando a bola no campo de ataque, o que vai acontecer é um ou outro contra-ataque, lançamentos e cruzamentos. O time fica realmente muito restrito na forma de criar. E não é a primeira vez que a gente vê isso, gente. É sobre isso a thumbnail do vídeo de hoje. Porque se você for resgatar o Alberto Valentim em 2021 com a mesma influência do Paulo Autuori, você não vai encontrar um cenário muito diferente. Porque se no sistema defensivo você tinha o mesmo Thiago Heleno de hoje, acompanhado na época de Pedro Henrique e Nico Hernandes, você tinha o mesmo Eric de hoje, só que em vez de Gabriel, você tinha Léo Cittadini, formando dupla de volantes. Pelos lados, a gente tem ganho técnico dos dois lados, né? O Esquivel é mais lateral do que era o Abner, embora eu goste do Abner. E o Tomás Coelho hoje exerce melhor o papel de ala do que o Marcinho fazia naquela ocasião. Mas naquele momento, o Atlético também era um time que dependia muito de lançamentos longos, especialmente buscando o Nicão, que é um jogador que tem essa capacidade de dominar e reter a posse da bola, permitir o avanço dos companheiros, mesmo quando o time não está assim tão compactado. E lógico, também o Davi Terans, que embora fosse um meio atacante, o Terans sempre quis jogar como camisa 10, naquele time do Roberto Valentim era um jogador mais de lado de campo, né? A grande participação do Davi Terans acabava sendo pelo lado esquerdo, né, em parceria com o Abner, né, onde ele tentava dobrar sobre o lateral adversário para gerar uma situação de vantagem e aí eventualmente chegar à área para definir. Então, o Atlético, gente, ele joga de uma determinada maneira que ela não vai gerar volume de jogo, ela não vai gerar domínio, ela não vai gerar controle e ela não vai gerar grandes oportunidades ou oportunidades em uma grande escala. O Atlético vai fazer realmente um jogo de controle de espaços, um jogo de defesa sólida, ou vai tentar ter uma defesa sólida, a gente sabe que isso tem sido um problema, para tentar contra-atacar e numa jogada de bola parada, numa bola recuperada no campo de ataque, aí sim tentar levar a perigo a meta adversária. E para quem pedia tanto o Paulo Autuori assumindo, a gente precisa ter o entendimento de que era isso que estava sendo pedido, porque o Autuori tem aí os seus defeitos. Eu não gosto de uma série de coisas que o Autuori faz quando participa assim muito ativamente do dia a dia de campo, mas ele nunca enganou ninguém. Ele sempre foi isso aí. Então agora a gente não está apostando, como a gente fazia quando o treinador era o Varini, por exemplo, em tentar jogar melhor que o adversário, em tentar dominar o adversário, em tentar controlar o adversário
e pela qualidade técnica, pela organização, gerar oportunidades de gol. O que a gente está apostando é realmente naquele famoso jogo de uma bola. O Atlético vai tentar ser sólido defensivamente, marcar gols para pontuar conforme ocasiões se apresentem. Se isso vai dar certo ou não, eu não sou ninguém para dizer, gente. O que eu posso dizer é que não é um modelo de jogo que me agrade, de um abstrato. Entendo que a demissão do Varini foi precipitada e que essa forma de jogar talvez custe caro ao Atlético nessa reta final de temporada. Lógico que torcendo sempre para estar errado, né? Como eu sempre digo aqui, a minha avaliação é sempre muito honesta. Eu digo que eu acho que está certo, que eu acho que está errado, mas eu dizendo que está errado, eu torço para que o errado seja eu, porque o beneficiado sempre será o Atlético. Mas quero saber também a opinião de vocês sobre isso, o que vocês acham em relação à forma como o Atlético tem jogado. Vocês gostam, vocês não gostam? O que vocês fariam de diferente? Deixem aí nos comentários. Como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã, aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.